Graça e paz, irmãos. Vamos então ao vídeo 2, para nós fecharmos o estudo que começamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, você pode ir aí no canal, está disponível. Seria interessante porque isso aqui na verdade vai ser uma continuação, uma conclusão, e aquela introdução é bastante importante. Nosso texto básico que estamos usando é 2 Crônicas, capítulo 32. Leremos hoje os 8 primeiros versículos. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Convido você a orar comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, fato ocorrido há tanto tempo, escrito, registrado na tua palavra, por inspiração do teu Santo Espírito, e que hoje nos traz ensinamentos para a nossa vida, para a igreja, nos tempos em que estamos vivendo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abra os nossos ouvidos espirituais para podermos entender a tua palavra que é dita a nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Como eu havia dito, irmãos, se você quiser ter essa mesma história contada de uma forma mais detalhada, mais pormenorizada, os capítulos 18 e 19 de 2 Reis tratam dessa história de uma forma bem mais detalhada, né? Mas aqui, para o que interessa para nós, para essa exposição um pouco mais resumida, o que foi escrito pelo cronista é bastante suficiente. Então, rapidamente, só para contextualizar, a gente vê pelo texto, né, que o rei da Síria, o grande Senaqueribe, poderoso Senaqueribe, ele já tinha invadido várias outras cidades no reino de Judá. Então, a notícia já estava se espalhando, ele vinha com o seu grande exército, com o seu poderoso arsenal, né, e vinha em direção a Jerusalém, né? A ideia dele agora então era tomar Jerusalém. O versículo 2 nos afirma isso. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Quer dizer, a informação que o rei Ezequias tinha era de que Senaqueribe vinha com toda a disposição para também se apossar de Jerusalém, uma cidade extremamente estratégica à época, e que, com certeza, se isso fosse levado a cabo, quer dizer, se Senaqueribe conseguisse isso, praticamente ele dominaria todo o território da época. E não há dúvidas de que aquele momento era um momento de pânico, eu diria até de terror, né, por parte do povo. Afinal, como eu disse no início, Senaqueribe era um rei extremamente poderoso, com um exército muito temido, muito fortificado, muito bem armado. Então, diante desse quadro, o rei Ezequias toma importantes providências na tentativa de conter ou evitar que Jerusalém fosse tomada pelos assírios. Eu elenquei aqui, irmãos,
nesses versículos 5 atitudes importantes que o rei Ezequias tomou e que nos serve para meditar sobre o princípio da liderança e também sobretudo, a liderança aplicada à nossa vida espiritual hoje, nos dias em que estamos vivendo. Né? A primeira atitude do rei Ezequias está relatada aí no versículo 3. Você está acompanhando comigo na sua Bíblia? Diz assim: resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Irmãos, esse tapar as fontes de águas que abasteciam a cidade, se a gente olhar num primeiro momento, dá a impressão que eles soterraram, né, as fontes de água. Não, na verdade, eles ocultaram. Aqui a ideia, né, desse tapar as fontes de água é porque eram águas superficiais, né, que corriam como um córrego, né, e essas fontes, essas águas chegavam até Jerusalém, né, passavam pelos muros e abastecia Jerusalém. Se o exército chega, né, e sitia Jerusalém, como estava fazendo com as outras cidades, e esse exército inimigo encontrasse água abundante, ele ia ter muito mais tempo, muito mais condições de permanecer ali. Então, a primeira atitude de Ezequias foi esconder, né, ocultar. Existem relatos mais recentes de descobertas arqueológicas que mostram, inclusive, que foram achados as cavernas, os aquedutos, né, subterrâneos, datada da época do rei Ezequias, do ano 701 a.C. Então, a água, ela é um suprimento estratégico para a vida, sempre foi, né, e continua sendo. Então, a pergunta que a gente pode fazer, irmãos, nesse momento, e eu gostaria de fazer essa reflexão com os irmãos nesse momento, da seguinte forma: a gente expõe o texto e a gente já faz a aplicação. Né? Então, nesse momento, a gente já pode fazer a seguinte pergunta: eu tenho garantido que esse suprimento estratégico tenha chegado até a minha vida espiritual? Né? De que forma eu tenho garantido que o inimigo não tem me desabastecido, né, com N maneiras, de modo que eu não tenha tido acesso a esse recurso estratégico? A Bíblia é clara ao dizer que o inimigo anda, né, o inimigo das nossas almas, ele anda ao nosso redor. Portanto, nós estamos, no sentido espiritual, constantemente sitiados. Né? Nós estamos cercados, estamos rodeados pelo nosso adversário. Eu pergunto, qual é o cuidado que nós temos tido, que você tem tido com a sua fonte de suprimentos? A primeira atitude do rei Ezequias foi esconder, né, a origem, a nascente das fontes, foi esconder os canais por onde essas águas passavam, porque também o povo que estava dentro dos muros da cidade não podiam ficar sem água. Né? E outra coisa que acontecia muito nessa época era que não só o inimigo podia se aproveitar, se apropriar dessa água, como também poderia, de repente, envenenar essa água, sujar essa água, tornar essa água sem condições de uso. Né? Isso também traria grandes perdas ao povo que estivesse dentro da cidade. Muito bem, a segunda atitude que Ezequias toma está aí no versículo 5. Na verdade, essa segunda atitude, eu chamo ela de um conjunto de medidas. Né? Um conjunto de medidas. Então, vai na sua Bíblia, vai no versículo 5. Começa assim: ele cobrou ânimo. Né? Quando o texto diz ele cobrou ânimo, significa, está dizendo o seguinte: ele se animou. Ezequias se animou. Ezequias se empenhou. Isso não é uma postura de um líder motivador do tipo autoajuda. Né? Vamos lá, pessoal, o exército está chegando, vai dar tudo certo. Não. O texto diz que ele se animou e se empenhou. Né? A segunda medida dentro dessa segunda atitude, desse conjunto de medidas, está aí no versículo 5 mesmo. O texto diz que ele restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. As torres, elas permitiam
que os sentinelas tivessem uma visão mais longa do horizonte. Portanto, uma aproximação do inimigo poderia ser vista com certo tempo de antecedência, né? De modo que toda a guarnição, todo o exército pudesse se preparar, né? A pergunta que dá para fazermos aqui, para refletirmos na nossa vida espiritual, é quais torres nós possuímos na nossa vida cristã que permite com que enxerguemos o nosso inimigo e tenhamos condições de nos antecipar a seu iminente ataque. Isso é uma questão muito importante para nós pensarmos. Foi uma das medidas que compõe a segunda atitude que está aí no versículo 5 que o rei Ezequias tomou e que faz nós pensarmos sobre as condições em que a nossa vida espiritual está exposta, né? Outra medida, terceira medida, ainda na segunda atitude, nesse mesmo versículo, levantou também outro muro por fora. Então veja, os historiadores dizem que normalmente as cidades, especialmente Jerusalém, por ser uma cidade muito cobiçada, né, um centro de poder à época, além do primeiro muro, ela tinha um outro muro, né, que dava sustentação, que dava proteção. E é muito provável, pelo que a gente observa no texto, né, esse outro muro foi levantado por Ezequias para garantir, né, uma maior e uma melhor segurança. Continuando, o texto vai dizer: ele fortificou a Milo na cidade de Davi. Milo é uma expressão hebraica, né, que, se nós fizermos uma transliteração assim, bastante ampla, diz respeito a um enchimento. É como se tivesse entre o primeiro e o segundo muro um enchimento ali, um planalto, uma rampa, né? Uma superfície que o inimigo teria que escalar o primeiro muro, percorrer aquele espaço, aquele terraço, né? aquela rampa, para depois descer para o segundo muro. E nisso, obviamente, haveria condições do exército que estivesse nas muralhas combater com mais efetividade o seu inimigo. E, por fim, fez armas e escudos em abundância. Aqui mostra que o rei equipou o povo para a batalha, né? O rei não só se animou, não só tomou providências, sobretudo no sentido de equipar o povo para a batalha. Muito bem. Seguindo comigo aí na palavra, na Bíblia, no versículo 6, nós vamos encontrar a terceira atitude do rei Ezequias. O texto começa assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo. Dito de outra forma, o rei nomeou oficiais, né, nos escalões militares hoje, generais, capitães, sargentos, cabos, homens, né, líderes habilitados para encabeçarem a defesa, né? Aqui é uma outra lição para nós. Nós precisamos ter, como cristãos, né, precisamos ter muito cuidado para não querer encarar uma batalha sem contar com quem tem mais experiência que nós, né? Há sempre pessoas que têm mais experiência na caminhada. Nós precisamos ter humildade para aprender com esses líderes, né? A Bíblia é muito clara sobre isso, né? Veja só, irmãos, para Deus não há hierarquia no reino, para Deus não há hierarquia. Mas há princípios que não são jamais quebrados. Então a gente percebe, por exemplo, Eliseu aprendeu com Elias, né? Foi ali um discípulo ferrenho, muito próximo de Elias. Nós temos Josué, que foi muito próximo e insistia em estar junto com Moisés, aprendendo. A Bíblia tem muitos exemplos importantes. Então o fato do rei Ezequias ter colocado oficiais sobre o povo mostra que havia uma liderança e que o povo seguia aquela liderança, né? Eu diria hoje que nós precisamos aprender a nos submeter àqueles a quem Deus tem colocado para serem nossos líderes sobre sua vida, sobre as nossas vidas, né? A quarta atitude, ela está relatada no trecho, ainda no versículo 6. Reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, agora o versículo 7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele.
Vejam, irmãos, o rei fez esse ato de falar com os seus oficiais, depois que ele os nomeou, né? Ele fez isso em praça pública, né? Isso nos diz alguma coisa, né? Isso nos mostra que o rei fez questão, né, de dar ciência ao povo, aqueles que seriam liderados, quais eram aqueles homens que ele tinha escolhido para serem liderança, para estarem à frente da batalha. Aqueles a quem eles deveriam seguir, a quem eles deveriam olhar, né, no momento da batalha. Eu pergunto aqui, quem seriam as nossas referências hoje, né? Duas perspectivas nos abrem nesse ponto. Duas. Você que é um oficial, né? E aí não estou falando de oficial da igreja, dentro daquela estrutura hierárquica da igreja. Estou dizendo você que tem uma liderança em casa, um pai, a mãe, o marido, a esposa, no trabalho, na sua vida social. Você tem sido referência para aqueles que te seguem, né? Por outro lado, né, a segunda perspectiva, você que é um seguidor, tem buscado orientação naqueles a quem Deus colocou como referência em sua vida? Isso são questões importantes para nós pensarmos, irmãos, porque tem a ver com as defesas espirituais, né? Eu repito, a Bíblia é claro dizer que o inimigo anda ao nosso redor. Então isso é o tempo todo. Então nós precisamos estar com a nossa vigilância guarnecida, precisamos estar com os nossos soldados preparados, os nossos flancos, né? Eles precisam estar cuidados, porque onde o inimigo encontrar uma brecha, né, ele vai de fato nos atacar. E a Bíblia deixa isso claro, que isso está acontecendo o tempo todo, né? Outra observação importante que eu queria, antes de passar para a próxima e última atitude, ainda está no versículo 6. O texto diz, lhes falou ao coração. Como assim, né? A gente pergunta, como é que pode falar ao coração? Irmãos, Ezequias não era um líder mediano, né? Ser mediano é ser medíocre. Ezequias, o texto começa dizendo, ele cobrou ânimo. Ezequias se animou, né? Ele estava confiante. Portanto, ele era um líder que não falava da boca para fora, né? Ele não era aquele líder que, a gente usa essa expressão hoje, né? Fogo de palha, né? Pega o fogo e rapidinho apaga. Não, ele tinha entendido que havia um propósito. Ele estava animado para empreender todas essas atitudes e para se preparar para a batalha, né? Por isso que o texto vai dizer que ele falou ao coração. Então eu posso parafrasear o texto aqui, dizer que ele falou do seu próprio coração ao coração do seu povo. Então falou de uma forma que o povo sabia que ele estava falando aquilo que ele estava vivendo. O quanto é importante, irmãos, nós falarmos daquilo que vivemos, né? Não falarmos só da boca para fora, né? O quão é importante é a postura de uma liderança comprometida com os propósitos do reino. Isso fica implícito numa igreja madura, isso fica implícito numa liderança que tem comprometimento com a obra, fica implícito numa liderança que tem comprometimento em fazer a diferença nesse mundo em que estamos vivendo. Por fim, para que não fique muito cansativo para você, já encerrando, a atitude que eu considero fundamental, que seria a quinta atitude de quem faz o que tem que fazer de forma reta perante o Senhor, está na última frase do versículo 7. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo. Porque há conosco maior do que o que está com ele. E aí o versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, vejam só, embora Ezequias tivesse tomado todas essas atitudes que eu elenquei aqui, que o texto nos aponta e que a gente veio olhando elas de uma forma sequencial, né? Ezequias foi um rei que se animou, teve atitudes, preparou os muros, melhorou as fortalezas, fez o segundo muro, construiu as torres, escondeu as fontes de água, fez tudo o que tinha que fazer, nomeou os oficiais, né? No final ele diz, há um conosco, maior do que o que está com ele. Ezequias estava sobretudo com a sua confiança colocada no Deus que é soberano,
aquele que guerreia as nossas guerras. Irmãos, vejam, é muito importante nós pensarmos nisso. É um ponto que nós não podemos deixar de salientar. Ezequias fez o que tinha que fazer, mas a sua confiança estava, sobretudo, colocada no Senhor. E como é que termina essa história? Essa história termina, depois você pode ler melhor, mas os versículos 20, 21 e 22 vai mostrar, né, que rei Ezequias procura o profeta Isaías, junto eles oram a Deus, eles clamam a Deus, né, em relação a essa situação. O versículo 21 diz que o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes. Vejam, não foi preciso, não foram necessárias torres, não foram necessárias as armas que ele pediu para construir, os escudos, nada. Deus cuidou de tudo, né? O rei da Síria, o famoso Senaqueribe, muito envergonhado, o texto diz aqui que ele, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra, né? E olha a coisa mais trágica, né, para esse rei que afrontava o rei Ezequias, o Senaqueribe. Assim que ele entrou na casa do seu Deus, do Deus a que ele servia, do Deus com letra minúscula, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Irmãos, encerrando, a minha oração é para que Deus continue te abençoando, nos abençoando, mas nos dando também despertamento para fazermos aquilo que precisamos fazer. O que cabe a nós fazermos, Deus não vai fazer por nós. Eu me lembro muito quando Moisés, em oração, diz: Senhor, está assim, o povo está assim, está desse jeito, o povo está reclamando disso, o povo está reclamando. A resposta de Deus foi muito direta e objetiva. Moisés, diga ao povo que marche. Ou seja, da coluna de fogo à noite cuidava Deus. Da coluna durante o dia de nuvem que fazia sombra e guiava o povo no deserto, cuidava Deus. De fazer a água brotar da rocha, cuidava Deus. De mandar alimento dos céus, cuidava Deus. Cabia ao povo marchar. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo e, através da palavra de Deus, podermos saber aquilo que nos cabe fazer e deixarmos totalmente nas mãos de Deus, aquele que é soberano, aquilo que somente Ele pode fazer. E nunca nos esqueçamos que, por mais que nos empenhemos, a vitória é do Senhor. Ele já nos garantiu, porque o seu Filho Jesus, ao vir a esse mundo, ao morrer por nós, já garantiu a nossa vitória. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima.